nós estaremos meditando a palavra de Deus. Nós estamos numa série no livro de Josué, e a minha oração nessa série é que isso motive você para aquilo que Deus tem para a sua vida ainda diante de você, para aquilo que Deus preparou ainda para a sua vida esse ano. Essa palavra vem porque às vezes a gente joga a toalha antes do tempo, a gente desiste antes do tempo, desanima antes do tempo. E hoje Deus traz essa palavra para dizer para você que à tua frente ainda existe muita coisa para acontecer. Tem muita água a passar debaixo da ponte, tem muita coisa para acontecer mesmo na sua vida. E hoje o que Deus traz para você é essa palavra: não jogue a toalha antes do tempo, não desanime, não desista antes do tempo, não bata o martelo antes do tempo, não se dê por derrotado nem por vencido antes do tempo. E é incrível, eu não sabia que você ia estar aqui hoje, mas o Deus que nós servimos não é de acaso nem coincidência. Ele sabe exatamente a palavra que você precisava ouvir essa noite, e essa palavra vem para a sua vida. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência de brincar com videogame. Eu estava brincando com a Lívia essa semana na televisão, lá no joguinho, e todo videogame é assim: você vai indo muito bem, passando de fase, quando vê, chega numa fase que você não vai nem para frente nem para trás. Você fica dando volta, você passa a mesma coisa, tentando descobrir. Aí hoje em dia você vai para a internet, você procura um vídeo de alguém que conseguiu passar daquela fase. Aí a pessoa fala assim: não, mas é que lá naquela fase tem uma dica assim, tem uma chavinha escondida não sei aonde, tem não sei o que. Aí você todo animadinho vai lá, passa de fase e descobre que chega numa outra que você para também, e você não consegue passar. E chega um momento da vida que a nossa vida vai ficando assim, mas a gente não consegue progredir. A gente vê que a gente bate a cabeça, volta, bate a cabeça, volta, bate a cabeça, volta, e a gente não consegue progredir, não consegue avançar com aqueles planos que a gente fez, que a gente deseja, com os sonhos que a gente tem no coração. Mas do mesmo jeito que num videogame você tem que pegar dica com alguém para você passar de fase e vencer, hoje Deus te traz aqui para dizer para você que Ele nunca vai te deixar totalmente escuro na sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que ao longo da tua vida Ele foi deixando pistas para você também. Ele foi deixando estratégias, Ele foi deixando dicas de como fazer, de como agir. Ele foi deixando isso, as pistas ao longo do caminho, para você poder descobrir essas coisas. Isso se aplica na minha vida e na sua, irmão. A gente quer experimentar avanço, crescimento, progresso na nossa vida, mas às vezes acaba a estratégia. Às vezes a gente esquece o caminho. Às vezes não tem mais caminho. E tudo que a gente precisa é de alguém que diga para a gente assim: olha, faz assim, vira para cá, ou vira para lá, ou não age assim mais, toma tal atitude. E hoje essa palavra de Deus vem para dizer para você que Deus tem deixado dicas na sua vida, tem deixado estratégias na sua vida. Deus tem deixado para você maneiras para te orientar como você vai sair ao longo do caminho. Deus tem vitórias que Ele deseja que você conquiste na sua vida. Não importa como você está hoje, se está mal pra caramba, se está derrotado, se está doente, se está enfermo, se está bem de saúde. Não, Deus ainda tem planos para você. Você ainda respira, e enquanto você respira tem vida. Enquanto tem vida, você só a tem porque Deus ainda quer que você tenha. Deus ainda tem planos para você. Deus tem progressos que Ele deseja que você aproveite, que você conquiste, que você faça. Deus ainda tem alegrias que Ele quer que você desfrute na vida. Deus ainda quer dar para você os melhores dias da sua vida, sejam eles muitos, sejam poucos, mas Deus quer dar isso para você. E hoje Deus te traz aqui para dizer isso, que para continuar caminhando, a gente vai ter que encontrar as pistas, a estratégia, o como fazer, porque chega uma hora que a gente não sabe literalmente como fazer. A gente não sabe como agir, para onde ir, qual que é o próximo passo eu tenho que dar, é para cima, é para baixo, ou não tenho que dar passo nenhum. Eu tenho que insistir, tenho que desistir, o que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo da minha vida? E hoje Deus vem para te dizer isso: olha, eu tenho deixado na sua vida pistas, eu tenho deixado ao longo do seu caminho as pistas que você precisa, mas você não está conseguindo descobrir, você não está conseguindo achar, você não está conseguindo enxergar, não está conseguindo interpretar, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós estamos numa série chamada Dominando o Seu Amanhã, passeando aí pelo livro de Josué. Há 2 domingos atrás nós falamos sobre a importância de sairmos da zona de conforto e avançar para coisas muito maiores. Que a zona de conforto é o nosso lugar preferido, né, irmão? A zona de conforto é o lugar onde a gente não tem muito trabalho, a gente não preocupa, não tem briga, não tem confusão, não tem encrenca, não tem nada. A zona de conforto é aquele lugar que eu estou bem,
Mas Deus dizendo, olha, se você quer avançar na sua vida, a zona de conforto não combina com isso. E você vai ter que se levantar, sair da sua zona de conforto para avançar para essas coisas maiores. No domingo passado, nós conversamos sobre os riscos da vida. Nós falamos que desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está preso a riscos. Decisões que você toma, você não sabe se vai dar certo. Você espera que dê certo, mas só Deus sabe. E nós fomos falando nisso domingo passado, a quantidade de riscos que a gente se expõe na vida, banais, pequenos, grandes, mas a todo momento, irmão. É uma compra que você faz, uma decisão que você toma, um sim que você fala, um não que você fala. A gente não sabe se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo. Riscos, desde quando acorda até a hora de dormir. Independentemente dos obstáculos e dificuldades, Deus vem falando, olha, siga em frente. E nós terminamos o culto da semana passada dizendo, tem que ser até o final. Se você não tiver fome de chegada, não adianta, irmão. Não adianta lutar, perseverar, ter força. Você tem que ter fome de chegar. É até o final. É olhar para o seu casamento e falar, é até o final. É olhar para os seus filhos e falar, até o final. Olhar para a tua saúde e falar, é até o finalzinho. É olhar para tudo da tua vida e dizer, é até o final. Domingo passado nós falamos muito sobre isso. Oramos, foi um culto muito abençoado, né? Deus se moveu, falou muito com a nossa vida. Tivemos que tomar algumas decisões. Porque se a gente não tomar a decisão, não chega até o final, irmão. Não vai. A gente fica pelo meio do caminho, literalmente. E hoje, essa nossa terceira mensagem, hoje, que nós podemos chamar de por cima do muro. Não é em cima do muro, é por cima do muro. É atravessando por cima do muro. E nós encontramos aqui, nós vimos nos outros 2 domingos os filhos de Israel se preparando para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Hoje nós já encontramos eles, depois de atravessarem o Jordão, já estão na terra prometida, colocaram os 2 pés lá na terra prometida, estão pisando naquela terra que mana leite e mel, numa terra de fartura, numa terra de bênçãos, numa terra de abundância. Só tinha um problema, irmão. O problema é que assim que eles atravessaram aquele rio, eles deram de cara com uma cidade chamada Jericó. A primeira coisa que eles viram foi uma cidade chamada Jericó, uma cidade enorme, fortificada, fortaleza, muralhas. De cara, primeira coisa, irmão. Alegria, chegamos à terra prometida. Olha para frente, a cidade de Jericó. Nós vamos começar a meditar num trecho que está no livro de Josué, capítulo 6, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Jericó era uma cidade diferente, irmão. Era uma cidade diferente das outras. As outras tinham muralhas, tinham fortalezas, mas Jericó ela era diferente. Jericó ela tinha enormes muralhas, né? Quem já leu já sabe sobre isso, a largura, carros que andavam lá em cima, né? Tinha uma mulher chamada Raabe que morava lá em cima das muralhas. E alguma coisa hoje vai chamar a atenção, irmão. A atenção era uma cidade que não tinha só uma muralha. Os arqueólogos chegaram à conclusão que ela tinha 2 muralhas. Ela tinha uma muralha externa e uma interna. A primeira muralha, para quem chegava para tentar invadir, tinha quase 8 metros de altura. E se você conseguisse ultrapassar essa muralha de 8 metros de altura, você ia se deparar com uma outra de quase 6 metros de altura. Isso tornava praticamente impossível. Porque se você atravessasse a primeira de 8 metros, em cima da segunda de 5 metros, estava cheio de arqueiros, estava cheio de gente armada, já preparando para... Então fazia que era impossível, era completamente difícil, era impossível. Atravessar, vencer, invadir, era complicado. E eles estavam ali, eles estavam agora diante daquela cidade. O interessante nessa história, irmão, é que o primeiro lugar que Deus conduziu os seus filhos na terra da promessa, quando cruzaram o Jordão, o primeiro ponto da mensagem de hoje é que toda vez que você tem certeza no teu coração que Deus quer te abençoar, o primeiro lugar que Ele te leva é de frente para um muro. Você se descobre diante de um muro com obstáculos, dificuldades. Ou seja, tudo que eu quero é ser abençoado. Mas como ultrapassar isso? Como vencer? Como superar? Como lidar com isso? Deus conhece meu coração. E aí, o primeiro ponto hoje que Deus quer conversar comigo, com você, é exatamente esse. Deus nos leva até os muros, Deus nos coloca diante dos muros, e às vezes isso parece estranho, irmão.
Porque Deus faz uma promessa para você e depois coloca você na frente de um muro. Deus faz uma promessa para você e quando você fala, agora entrei na terra prometida, agora é só estrada asfaltada, é clima, é paisagem, lugar lindo, maravilhoso, mas quando você abre os seus olhos, você está diante de uma muralha, você está diante de uma barreira, diante de uma dificuldade, e o mais incrível é que foi Deus quem levou eles para lá. Muralha significa lugar de resistência, de oposição, obstáculos quase que intransponíveis, difíceis. E se você entender que você precisa tomar posse das coisas boas que Deus tem para você, uma das coisas que Deus vai pedir para você fazer, Ele vai pedir que você encare alguns muros na sua vida. Ele vai te dizer que não tem jeito de contornar, não tem como deixar para lá, não tem como dar volta. Se você quer ser abençoado, quer ir para a terra da promessa, se prepare para dar de cara com o muro, irmão. E quando você der de cara com esse muro, não tem jeito de contornar, não tem jeito de evitar, não tem jeito de fazer de conta que ele não existe, que ele não está ali. Mas você precisa começar a entender que para se obter algo, avanço, progresso, vitória que Deus tem para você, você tem que ter em mente que você vai dar de cara com algumas paredes, alguns muros. E sabe por quê, irmão? A terra prometida foi prometida para ser conquistada. Eles tinham que conquistar a terra prometida. Nós podemos dizer que existem dois tipos de muros ou de paredes. E aqui na ministração eu vou intercalar aqui a palavra parede e muro, significando a mesma coisa. Haviam dois tipos de muros, dois tipos de paredes. O primeiro tipo nós podemos chamar dos internos. Ou seja, para a cidade havia um primeiro muro que cercava toda a cidade. Estava em volta de toda a cidade, era o muro interno que estava ali. E hoje Deus quer falar comigo, com você, sobre os nossos muros, as nossas paredes internas, que limitam, que restringem, que impedem você de ser realmente quem você é. Às vezes você se sente preso, tolhido, amarrado, e hoje Deus falando que são muros. São paredes internas que vêm e são fortes demais para nos impedir de nos tornarmos tudo aquilo que Deus nos chamou e nos destinou para sermos. E cada pessoa tem seus muros internos. Cada um tem o seu nome. Podem ser, por exemplo, os muros da dúvida. A gente acha que isso é bobagem, irmão, mas não é. A coisa mais difícil é você dormir com dúvida e acordar com dúvida. Insisto, desisto, permaneço, não permaneço, é a coisa mais difícil da vida. É quando você ora a Deus, pedindo a Deus, Deus me responde, porque eu não sei o que fazer. Não sei se continuo, se desio, se insisto, se não, eu não sei o que eu vou fazer. E aí vem esses muros internos que pela dúvida te impedem, te restringem, te prendem. Vem os muros internos dos medos. E sabe medo, irmão? E hoje Deus me pede falar com alguém aqui. Sabe aquele medo de achar que você está perdendo tempo na vida? De achar que o tempo está passando na sua vida? E você talvez até tenha falado com alguém, nossa, é um tempo que não volta mais. Eu tenho tanto medo de estar perdendo tempo na minha vida. Eu tenho tanto medo de depois esse tempo não voltar mais. Olha, eu vou falar direitinho o jeito que você ainda falou com alguém essa semana. Você ainda falou assim, olha quantos anos eu já estou. Olha quantos anos eu já tenho. E aí Deus ele vai trabalhando, irmão. E ele vai dizendo, olha, eu sei que você tem esses muros internos. São os medos de insistir, de persistir, achar que o tempo não volta mais, que não vai dar tempo mais de ser feliz, que o tempo está passando demais para você. Outras pessoas têm muros, que são mágoas, feridas, você está machucado, está ferido sim. Porque mágoas assombram, irmão, elas nos assombram. Quem já foi machucado aqui sabe que tem medo de ser machucado de novo. Quem já foi ferido sabe que tem medo de ser ferido de novo. E aí sabe o que acontece? Você nunca se dá, você nunca se abre, você nunca se doa por completo. Porque o teu maior medo é ser machucado de novo, pisado de novo, rejeitado de novo, ferido de novo. E aí talvez a pessoa até diga para você, nossa, você está diferente, você está estranho, você está esquisito, mas você não tem coragem de falar, olha, eu estou assim porque eu estou magoado, eu estou machucado. E eu tenho medo de ser machucado de novo. Eu tenho medo de me pisarem de novo. Eu tenho medo de fazer isso comigo outra vez e estar esse muro lá dentro de você. Tudo que você quer na tua vida é ser feliz, é fazer alguém feliz, ter uma família feliz. Tudo que você quer é isso. Mas de repente você começa a descobrir que não rola, que não dá certo, que não vai. Não vai.
Outro muro, irmão. Às vezes a gente acha que não, mas deixa eu explicar uma coisa para você. Às vezes você é rejeitado dentro da sua própria casa. Às vezes você sofre com indiferença. Você sofre com pessoas que vão ficando indiferentes com você, e você pergunta o que está acontecendo, e a pessoa fala nada. Mas você sabe que não está do jeito que estava. Você sabe que não lida, não trata mais do jeito que era, nem fazia. E aí você começa a olhar para isso, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Está me rejeitando, eu me sinto um rejeitado. Será que eu mereço realmente passar por isso? Será? Eu sei, eu tenho defeitos como todo mundo tem. Mas será que eu tenho que ser rejeitado assim, pisado assim, dessa maneira? Será que é assim? Muros, irmão, são essas coisas que vão nos limitando, nos prendendo, nos sufocando, nos oprimindo. Às vezes os muros de um pecado que você ainda tem, um pecado oculto, que você ainda não conseguiu resolver na sua vida. Uma questão na sua vida que ainda te acusa, que não faz bem para você, não é legal para você, você não conseguiu resolver ainda, e aquilo te cobra todos os dias. Não precisa de ninguém apontar o dedo para você, mas lá dentro parece que tem o Espírito Santo falando para você, ó, está errado, está errado, está errado, não pode. E aquilo vai mexendo com você. E é por isso que um dos primeiros lugares onde Deus quer nos guiar, se você quer entrar num espaço, num local da tua vida onde haja possibilidade de crescimento, progresso, sonhos, metas, objetivos, Deus está dizendo para você que o primeiro lugar que Ele vai te colocar é frente a frente com os teus muros. E você vai ter que lidar com isso. Vai colocar você frente a frente com os seus muros, esses muros internos. Por quê? Porque Deus quer que você conquiste, Deus quer que você derrube, Deus quer que você vença, porque a realidade é que as maiores vitórias, os maiores sucessos da vida, seus maiores tesouros e potencial estão do outro lado desses muros, irmão. Não é antes, é depois. Mas e o medo do que tem depois, né, irmão? E o medo do tempo que vai levar para vencer. E o medo de não saber se vai dar certo, se vale a pena, se não vale a pena. Algo lá dentro de você diz assim, olha, do outro lado está a felicidade, do outro lado está a realização. Algo diz para você, do outro lado dessa barreira está a bênção espiritual da sua vida. Do outro lado dessa barreira está o ministério que eu te chamei para ter. Mas tem uma barreira dentro de você, você precisa vencer essa barreira. Você precisa lidar com essa barreira, porque senão você nunca vai tomar posse das coisas que Deus tem para você. Sabe por quê, irmão? Porque elas estão do outro lado do muro. Do outro lado do muro, irmão. Mas a gente queria que tivesse antes, né? A gente queria que não precisasse dar de cara com esse muro. A gente não queria. A gente faz de tudo para evitar a dor, o sofrimento. E a gente queria que as bênçãos estivessem um pouquinho antes, irmão. Um pouquinho antes. Quanto mais cedo você conseguir conquistar esses muros, essas paredes, lidar com elas, mais rápido você será capaz de se libertar. Sabe que muitas coisas na sua vida não avançam? Porque você está preso. Você precisa se libertar. Ah, pastor, faz uma oração de libertação para mim. Não, irmão, você precisa se libertar. Não é a minha oração que te liberta, é você. É você que precisa olhar esses muros que estão dentro de você. E você tem que começar a tomar todos os dias uma decisão de falar, eu preciso derrubar esses muros. Eu preciso derrubar esses muros, porque onde eu for eles vão estar. Se eu trocar de marido, os muros me acompanham. Se eu trocar de esposa, os muros me acompanham. Se eu trocar de trabalho, os muros me acompanham. Se eu trocar de igreja, os muros me acompanham. Por quê? Eles estão dentro de mim. Eles não estão fora. Eles estão dentro de mim. Eu preciso lidar com eles na minha vida. Eu preciso lidar. Deus planejou coisas para mim, eu quero as coisas que Deus planejou para mim, mas eu preciso começar a entender que eu tenho questões aqui dentro, que eu tenho que resolver com Deus. Eu preciso resolver essas questões com Deus. E às vezes a gente foge, e aí Deus te coloca de frente com o muro, irmão. Deus te coloca cara a cara com esse muro. E Deus diz para você, olha, não adianta correr muito tempo, você vai correr, eu te coloco de frente com o muro de novo. Você vai correr de novo, eu vou te colocar de frente outra vez com o muro, e você vai ter que lidar com isso, porque esses muros que te limitam, esses muros que te restringem, precisam cair. Às vezes, irmão, a gente tem mania de achar que a gente é pessimista. Pastor, olha, eu sou pessimista, eu tenho muita dificuldade em manter um pensamento positivo, eu sou muito pessimista. São muros, irmão, são muros.
que te limitam e demais da conta, e você precisa lidar, mas existem outros muros, eram 2. Existem os muros internos, e aqui eu gostaria que você abrisse muito seu coração, muito mesmo, irmão. Esse culto de hoje é um culto muito especial, porque esse culto de hoje Deus começa a falar não só de você, mas também das pessoas que estão na tua vida. Existem outros muros, que são os muros externos, que oprimem e escravizam outras pessoas, que não é com você, você já tem os seus. Mas existem pessoas que agora estão escravizadas, cercadas, presas dentro de um muro, pessoas que rodeiam a sua vida, que fazem parte da sua vida, que você não tem como tirá-las da sua vida, não tem, irmão. E aí Deus dizendo, olha, tem muros externos, não é só você. Existem pessoas na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, existem pessoas na sua vida que estão prisionadas, estão prisioneiros, escravizados, estão dentro de um muro. E parte da ordem de Deus, da ordem que Deus nos deu, é para que nós possamos ajudar a derrubar esses muros, para que pessoas possam ser libertadas, curadas, saradas. Às vezes, irmão, é tão fácil achar defeito nos outros, né, irmão? É tão fácil descobrir nos outros as coisas que a gente não gosta. Eu não gosto de chamar de defeito, eu gosto de chamar de qualidades negativas ou características negativas. É tão fácil. Mas a gente nunca parou para pensar que aquela pessoa também está cercada por um muro. A gente nunca parou para pensar que aquela pessoa também está oprimida, que ela também não é ela mesma, que ela não consegue se soltar, viver, ser ela. A gente nunca parou para pensar. A gente julga a atitude, a gente acha isso, a gente acha aquilo, a gente acha aquele outro. E hoje Deus te traz aqui para dizer para você, olha, você tem os seus muros, mas tem um monte de gente na tua vida que também tem muros aprisionando elas, que tem coisas cercando elas. Ou você acha que elas não queriam ser diferente? Ou você acha que alguém gosta de ser humilhado, maltratado, ou sentir que está fazendo você? Não, não gosta, irmão, não gosta. E existem pessoas na sua vida que são assim, Deus dizendo, olha, eu dei uma ordem para você, e a ordem para você é vença os seus muros, mas também derrube os muros de outras pessoas que estão na sua vida. Liberte essas pessoas, traga essas pessoas das trevas para a luz. Por isso que o pessoal que está fazendo discipulado aqui, a gente começou pegando pesado com o pessoal do discipulado aqui, porque essa é a ordem de Deus para a nossa vida, irmão. Deus tem algumas pessoas que Ele deseja que você resgate. Existem pessoas que fazem parte da tua vida, que Deus quer que você resgate essas pessoas. Existem pessoas que fazem parte da tua vida, que estão vivendo uma existência murada. Jesus entendeu isso, que essa também era uma das missões dele. Ele veio buscar aquele que estava escravizado, perdido, era a missão dele. E ele confirma isso no Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versículos 18 e 19, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus estava dizendo assim, olha, o meu objetivo, a minha missão é libertar as pessoas que ainda estão oprimidas. O meu objetivo, a minha missão é curar aqueles que estão enfermos. O meu objetivo, a minha missão é anunciar esse ano da graça do Senhor. E a grande comissão, o mandado, a ordem que Cristo deu a cada um de nós é para irmos até as pessoas que estão muradas e oprimidas nas nossas vidas. Tem gente que trabalha com você, que está desse jeito aqui, cercada por muros. E a gente que às vezes faz da tua vida um inferno, literalmente. E hoje Deus está dizendo para você, olha, essa palavra de hoje é muito especial, irmão. É muito especial. Porque Deus está dizendo, olha, não é para você olhar desse jeito. É para você entender que do mesmo jeito que você tem os teus muros que te limitam e te prendem, Ele também tem. Essa pessoa também está presa, está aprisionada. Existem pessoas no teu trabalho que são assim. Existem pessoas na tua família que são assim.
Tem gente na tua família que não se liberta de um vício. Tem gente na tua família que não consegue deslanchar na vida. Tem gente na tua família. E hoje, quando a gente para ouvir essa mensagem, a gente fala: meu Deus, o meu tempo todo eu sofrendo, eu me sentindo mal, eu brigando, e agora Deus me traz aqui para dizer isso aqui para mim. Que existem pessoas ao meu redor, pessoas que às vezes vão apenas cruzar o meu caminho, e Ele me deu uma ordem, e a minha ordem é para libertar as pessoas dos muros que também as restringem, para curar os corações partidos, libertar do cativeiro, curar os feridos, além das nossas questões pessoais. Isso também é parte do que você tem que fazer nessa vida. Você precisa libertar alguém. Você precisa tirar alguém das trevas e trazer para a luz. Talvez você pense: pastor, não estou conseguindo fazer isso nem comigo, pastor. Deus quer que você liberte as pessoas. Como assim, pastor? Fala do evangelho para elas. Quando eu digo falar do evangelho, não é pedir para ninguém mudar de religião. Quando eu digo falar do evangelho, não é ficar convidando as pessoas para vir à igreja. Porque quando você convida alguém para vir à igreja, ele acha ou ela acha que você quer que ela mude de religião. Falar do evangelho é falar do amor de Jesus por essa pessoa. É falar que existe um Deus que ainda a ama, que existe um Deus que tem bons planos para a vida dela. É evangelizar, é falar das boas novas. Pastor, o que mais eu posso fazer? Como eu posso fazer isso? Orando por alguém. Sabe? Qual foi a última vez que você orou por alguém da sua família? Qual foi a última vez que você orou por um colega de trabalho? Você ora por você. Você pede para Deus te abençoar, você pede para Deus abrir portas. E hoje o Espírito Santo te traz aqui para dizer para você, sabe? Qual foi a última vez que você fez uma campanha de oração por alguém que faz parte da sua vida? Que está sofrendo, que está cercado, que está limitado. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e falou com Deus: Deus, eu vou fazer uma campanha de oração por tal pessoa? Isso é a ordem de Deus, irmão. É a ordem de Deus. Sabe, aquele viciado, aquele alcoólatra que ainda faz parte da sua família, que dá tanto trabalho para todo mundo, aquele viciado em drogas da sua casa, você fala sobre ele, você comenta sobre ele, mas qual foi a última campanha de oração que você fez por ele? Deus colocou ele no teu caminho, Deus colocou ele na tua vida. Qual foi a última campanha de oração? E a pessoa não conta. Qual foi a última vez que você encontrou teu amigo mais chegado ou amiga mais íntima, dizer e falar para ela: olha, me ajuda a orar, eu quero orar todo dia por tal pessoa, é meu irmão. Eu quero orar todo dia porque é meu pai é alcoólatra, eu quero orar todo dia pela vida dele, porque eu creio num Deus que pode libertar ele, pode curar ele. Mas sabe quem ora por ele? Ninguém, irmão. E aí a gente olha, a gente joga pedra, e hoje Deus vem dizendo isso para você. Você pode sim, você pode cumprir essa ordem se envolvendo com a sua igreja. Sabe por que eu deixei isso aí nesse folhetim para você, irmão? Acho que foi na pregação passada. Eu falei que eu sou movido a desafios, e essa igreja também. Essa igreja é movida a desafios. Se você gosta de tudo muito certinho, tudo muito arrumadinho, o teu lugar não é aqui. Aqui é para quem quer desafios. Aqui é para isso. Pastor, não tem isso? Não tem. Pastor, não tem aquilo? Não tem. Pastor, não tem dinheiro? Não tem. Vamos vencer. Vamos pôr a mão na massa. É desafio, irmão. E às vezes a gente deixa de se envolver com coisas, sabe por quê? Aliás, eu vou melhorar a expressão. A gente deixa de se envolver com pessoas por causa das coisas. Às vezes a gente deixa de se envolver com as pessoas porque a gente está prestando atenção nas coisas. Quer ver uma coisa? Você não sabia que Deus ia falar assim com você hoje aqui. O que tem no chão? O que tem nas paredes?
O que tem aí em cima, irmão? Deus age na simplicidade. O que Ele tiver que falar com você, Ele vai falar. Pode ser numa casa de tapera, de chão batido. Eu já fiz culto. Eu achei uma foto lá dos Bertoldo, Fernando. Você estava naquela foto. Eu já fiz culto em casa de chão batido. Quando Deus tem que fazer, irmão, Ele não olha para lugar. Deus trabalha nos corações. E às vezes a gente deixa de se envolver em grandes projetos de Deus, que a gente olha para as coisas. Por isso eu coloquei essa biografia desse sujeito chamado George Miller. Ele fez questão, só para você ter uma ideia, ele nunca pediu empréstimo, ele nunca se endividou. Ele falava: o que Deus mandar para mim hoje é o que eu vou fazer, a obra que eu tenho que fazer. Depois você termina de ler, irmão. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus simplesmente diz para a gente: se envolva com pessoas, e a gente olha as coisas. Se envolva com as pessoas, a gente olha as condições. Se envolva com as pessoas, a gente olha os recursos. Existem pessoas que estão cercadas, muradas. Às vezes pessoas chegam para mim e falam: ah, pastor, nessa igreja tudo é tão difícil, pastor. Já ouvi isso nesses 25 anos demais, irmão. Nessa igreja é tudo tão difícil, parece que nas outras igrejas é mais fácil. Nessa igreja é tudo tão difícil. E quando você olhar para mim e me falar isso, eu vou olhar para você e vou te dizer: é por isso que você está aqui. É por isso que Deus te trouxe para cá. Porque você faz parte daqueles que entendem que as pessoas são a nossa ordem para servir a Deus. O resto, irmão, é orar, colocar o joelho no chão, é pedir para Deus. Deus te colocou aqui por quê? Porque existem muros aprisionando outras vidas. Ele quer usar você para derrubar esses muros. Às vezes a gente sofre, irmão, porque a gente não conseguiu ainda pegar essa visão de Deus para a nossa vida. Aqueles que chegaram e leram, quando você for para casa e ler, esse George Miller, ele tinha um coração tão voltado para as crianças, mas tão voltado para as crianças, porque veio a guerra, ele começou a descobrir que os pais estavam abandonando as crianças. Eu não sei se eu deixei aí, ou em outra biografia mais completa. O primeiro orfanato que ele construiu, sabe quanto ele tinha no bolso, irmão? 50 centavos. O primeiro orfanato que ele construiu, ele tinha 50 centavos no bolso. E ele foi, ajoelhou diante de Deus e falou com Deus: se esse é o teu chamado para a minha vida, o Senhor vai mandar os recursos, vai mandar as pessoas que vão trabalhar. No outro dia, tinha fila na porta dele, de gente falando: olha, estou sabendo que você quer começar um projeto aí, eu sou voluntário, não vou cobrar nada não. Começou a vir gente trazendo dinheiro. Um cara que tinha 50 centavos no bolso. Já chegaram para mim e falaram: pastor, por que você não pede dinheiro? Faz apelo na igreja, pede dinheiro na igreja, pastor. É fácil trabalhar com caixa abarrotado, né, irmão? É só fazer orçamento e administrar. Não precisa de fé. Você não precisa de fé, é só saber administrar. Olhar para cada um aqui e falar: 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. É fácil fazer essa conta, né, irmão? Quando eu digo para você, você não está preso a 10%. Faz o que o teu coração te pedir, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí você precisa de fé, irmão, e muita fé, porque aí não tem orçamento, né, irmão? E aí quando eu vejo esse cara, eu falo: gente, teve alguém mais maluco do que eu, teve alguém mais apaixonado por Deus do que eu, teve alguém com uma fé muito maior que a minha, porque esse cara com 50 centavos construiu o primeiro orfanato, ele construiu 5. Tanto que a foto do último está aí. 5. Eu coloquei foto até das crianças. Tinha foto das crianças. Tem muita foto dos orfanatos dele.
Ele fundou 171 escolas, deu educação gratuita para 200 mil crianças pobres, sem nunca pedir dinheiro, sem contar para ninguém que ele estava passando por necessidades pessoais, sem se endividar. Ele era o tipo do cara que um dia falaram para ele assim: vai na padaria e compra o pão para dar para as crianças, o dono da padaria vai marcar para você lá, depois Deus provê. Ele falou: não, se Deus me chamou para fazer isso, Deus vai mandar o lanche dessa manhã. E de repente chegava. Às vezes a gente não entende algumas coisas, irmão. Esse homem resolveu depender somente de Deus, somente de Deus. Olha, já me falaram que eu não gosto de dinheiro, já me falaram que eu não gosto de conforto. Alguns já me rotularam de pastor derrotado. Alguns já chegaram para mim e falaram: se eu trabalhar, sua esposa não precisava trabalhar. Sabe, irmão? Mas hoje Deus te traz aqui para dizer algumas coisas para você. A biografia desse cara está registrada, sabe por quê? Porque com 50 centavos no bolso, ele derrubou os muros que estavam aprisionando, cercando mais de 200 mil crianças. Esse homem com 50 centavos no bolso pregou para mais de 3 milhões de pessoas. Deus te trouxe aqui para dizer que quando você tomar a atitude de obedecer à ordem de Deus, de libertar pessoas dos muros que elas estão aprisionadas, Deus vai ser o teu provedor. E às vezes a gente não entende isso. Talvez haja alguns muros que Deus quer que você supere, irmão. Algumas pessoas que Ele quer que você resgate. Eu não sei aonde você está nessa jornada espiritual da tua vida, mas uma coisa que eu sei é que Deus vai te pedir para você enfrentar e conquistar alguns muros que estão presentes na sua vida, sejam seus ou sejam de outras pessoas. Porque a tua vida não vai ser totalmente boa enquanto a vida de alguém que está na tua vida não melhorar. Sabe? E hoje Deus dizendo isso, que Ele está te chamando para entrar, para romper, para libertar aquele que está cativo, que está aprisionado. Onde Deus te leva é para isso, irmão. O segundo ponto é a estratégia. E aqui a gente vê a estratégia de uma forma tão poderosa nessa história. Ainda no capítulo 6, versículos de 1 a 5. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. À frente uma cidade impenetrável, praticamente impenetrável. Esses homens eram homens de guerra, experimentados. E de repente, ao invés da estratégia deles, Deus vem dar uma estratégia totalmente maluca, irmão. Deus fala: olha, vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar andando em volta da cidade 6 dias. Quietinho, sacerdote na frente, vocês vão andando atrás dele por 6 dias, vocês vão andando ali. E aqueles homens devem ter pensado: poxa, que ordem maluca é essa? Ficar só andando em volta. E não é um dia nem 2, não. É para andar em volta aqui todos os dias, 7 dias ali, sem lutar, sem nada, só andando quietinho, sem falar nada. Talvez por volta do 5º dia, alguém deve ter falado: gente, que estratégia é essa? Que estratégia louca é essa de vitória? Que estratégia é essa? E sabe por que Deus está te falando isso aqui hoje, irmão? Depois que Deus te leva a alguns lugares murados, Deus quer que você vença, mas Ele quer te dar estratégias. Sabe, irmão, quando eu digo Deus quer te dar estratégias muito específicas, só Deus conhece o coração das pessoas.
Só Ele. Só Deus sabe como entrar, como penetrar no coração de alguém, como quebrar o coração de alguém. E hoje Deus vai dizendo isso para você, que muitas vezes a estratégia dele não faz sentido, nenhum sentido, irmão. Muitas vezes a estratégia que Deus te dá é exatamente o oposto do que a gente pensaria que deveria acontecer. Patrícia um dia chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor não acha que o senhor deveria fazer isso? Eu falei: não, Deus não colocou no meu coração de fazer isso. Mas pastor, mas não é normal chamar, ter uma satisfação assim, sabe? Eu falei: não, para esse caso não. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Que Ele é o Deus das estratégias. Esquece um pouquinho o que você sabe, esquece um pouquinho o que você pensa, esquece um pouquinho a experiência da vida que você tem, porque o Deus que você serve é mais experiente que você, o Deus que você serve é mais sábio que você. E a gente, às vezes, a gente é bom em fazer planos, né, irmão? Vou fazer assim, vou fazer assado, vou falar desse jeito, vou falar desse jeito. E a gente perde o sono, e a gente vai programando, e aí vem Deus falando: parou, nada disso vai dar certo. Assim não vai dar certo. E aí Deus usa maneiras estranhas, às vezes não convencionais, de derrotar o inimigo. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz assim, que muitas vezes a mulher, sem uma palavra sequer, vai ganhar o seu marido para Jesus. Você fala: gente, que loucura! Que loucura é essa? Ter que suportar tudo que esses caras fazem, não poder falar nada, é isso? São loucuras, irmão. Jesus falou muitas vezes sobre isso. Quer ver um exemplo de loucura? Ele disse que se você quiser ser grande no reino de Deus, então você tem que fazer o quê? Ser o menor de todos. Quer ser o maior? Então seja o menor. Quer ser o primeiro? Seja o último. Quer encontrar a tua vida? Perde. Loucura, estratégia louca, irmão. Bateu numa face? Oferece a outra. Perdoa 70 vezes 7. E a gente vai lidando com isso aqui, porque o mundo diz assim: não aceita isso. O mundo chega com pessoas até bem intencionadas e diz para você: não, você não merece isso, você não nasceu para isso, você não precisa passar por isso. E lá dentro Deus dizendo assim: eu sei o que eu tenho para a tua vida, eu sei a vitória que eu ainda vou te dar, eu sei o testemunho que você ainda vai contar. E aí vem as estratégias malucas de Deus, irmão, malucas de Deus, doidas, que a gente às vezes nem pensa. E a Bíblia vai nos mostrando exatamente isso. Então, primeira coisa que você precisa fazer: esquece um pouquinho o teu jeito de ser e começa a buscar em Deus o jeito dele de ser, o que Ele quer que você faça. Não faz sentido, mas Ele diz que você quiser, por exemplo, na área financeira, as loucuras. Ele fala que mais bem-aventurada a coisa é dar do que... Mas o mundo ensina a gente a juntar, a acumular. Às vezes a gente não entende, irmão, que as estratégias de Deus não fazem sentido. Não fazem sentido. Acho que na biografia desse cara, ele orou por um amigo dele, e o amigo dele não se converteu. Vai ler um pouquinho isso. Às vezes a gente fica preso entre muros, e preso por muito tempo. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa que, me desculpa falar para você: para de ser cabeça dura, deixa de ser teimoso, para de ser do jeito que você é cabeça dura. Você quer que seja do teu jeito, e tem que ser do teu jeito, o jeito que você pensa, o jeito que você acha. Deixa de ser teimoso, deixa de ser cabeça dura. Deus não está preocupado com quem tem razão, quem não tem. Deus quer te abençoar. O seminário que nós tivemos sobre gerenciamento de amizades, você precisa tomar uma decisão às vezes na vida: ou você sai vitorioso, ou você sai com a razão. Você precisa resolver isso, irmão. Às vezes as duas coisas não dá. Às vezes, para bater o pé e dizer que tem razão, você vai arrumar um auê, vai machucar um monte de gente e não vai sair vencedor. Às vezes o silêncio é sabedoria. Estratégia de Deus, irmão.
E hoje eu preciso confiar realmente em Deus, esquecer um pouquinho do meu feeling, da minha intuição, do que eu acho que deveria ser. Pastor, mas o senhor não acha que tinha que ser assim? O senhor não acha que a pessoa tinha que falar assado? O senhor não acha que está errado isso? O pastor não acha nada, irmão. A única coisa que o pastor acha é que nós temos um Deus sobre a nossa vida, e que cuida de mim e de você dia e noite, porque a Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel. Eu não acho nada, irmão. Já falei uma vez aqui, não julgue ninguém por um momento, por favor. Não julgue ninguém na vida por um momento. A gente tem momentos infelizes na vida, irmão. E às vezes momentos infelizes na vida que duram meses. Às vezes momentos infelizes na vida. Uma época, muito tempo atrás, eu dei um estudo sobre crise da meia-idade. A partir dos 30, todo homem está sujeito a passar pela crise da meia-idade. E aí o sujeito, depois passa a crise, volta no lugar e descobre que ele perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu o casamento, fez um rolo. Não julga ninguém pelo momento, irmão. Não faça isso. Hoje Deus está dizendo para você que há uma boa chance. Se você continuar teimoso, cabeça dura, só pensando do teu jeito, da tua maneira, você tem uma chance muito grande de se enrolar mais ainda, de ficar mais aprisionado ainda, de arrumar mais dívida para você. E quando eu digo dívida, são dívidas com as pessoas. Para de ser teimoso, por favor. Coloca isso na sua cabeça. O escritor lá de Provérbios, em Provérbios 14, 12, olha o que ele escreve. Ele diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem caminho que faz todo sentido, irmão. É lógico, está coberto pela lógica. Você olha, analisa e fala, não é por aqui, eu tenho certeza. E a Bíblia diz que às vezes no final esse caminho é caminho de morte. Porque você lida com seres humanos são imprevisíveis. Todos nós precisamos encontrar um caminho diferente, porque alguns dos nossos métodos e algumas das nossas maneiras, estratégias simplesmente não estão funcionando mais. Pastor, mas antes funcionava e agora não está mais, porque a vida é dinâmica, as pessoas são dinâmicas, as pessoas mudam, as pessoas amadurecem, o que elas gostavam antes, elas não gostam mais agora. Você nunca passou por isso, irmão? Era apaixonado por determinada coisa, hoje você não pode nem comer aquilo, não pode nem passar perto. As pessoas são assim. E aí a gente não consegue entender essa questão. E a gente precisa encontrar esse caminho diferente. Por quê? Porque simplesmente chega num certo momento da vida que as coisas não estão mais funcionando, elas não estão mais encaixando. Chega em algum momento da tua vida que você olha para o seu casamento e fala, não está rolando, não está funcionando. Chega em momento da tua vida que você olha para os teus filhos e fala, não está rolando, está estranho. Chega em momentos da vida que você fala, por quê? O que está acontecendo? Não está funcionando mais. Se você insistir em continuar do jeito que sempre foi, isso é burrice. Você está vendo que não está dando certo mais, é hora de mudar. É hora de mudar a estratégia, mudar jeito de ser, mudar método, pedir isso para Deus. Mas a gente não faz, né, irmão? A gente quer que a estrada continue sempre na mesma reta, do mesmo jeito, as pessoas continuem gostando da mesma coisa, falando a mesma coisa, da mesma forma, e a gente continua insistindo, batendo naquilo, e não está funcionando, cada vez mais infeliz. E se você tem uma área da sua vida que está murada, e você está tentando trabalhar nisso, mas não tem visto progresso nem avanço, para de insistir no mesmo caminho. Para de ficar dando murro em ponta de faca, por favor. Para que fazer do mesmo jeito? As mesmas queixas, as mesmas maneiras, as mesmas manias de falar. Deus está dizendo que assim não vai funcionar. Não vai funcionar, irmão. Você não muda ninguém. Se tem alguém que tem poder de mudar alguém, esse alguém é Deus. Ninguém muda ninguém, irmão. Para de insistir nisso. Para de ficar insistindo nessa questão da sua vida, porque não vai funcionar. E Deus está dizendo para você, você precisa de uma estratégia que não seja essas coisas que você pensa. E isso leva a gente para o terceiro ponto, já indo para o final dessa palavra. O primeiro que nós vimos são os muros, que é bênção. Se prepara que você vai dar de cara com o muro. A segunda coisa, estratégia para vencer,
É Deus quem tem que te dar, irmão. E nós sofremos por isso. E aí a terceira coisa é a pior, irmão. A terceira coisa se chama obediência. A terceira coisa se chama obediência. E agora, quando a gente vai lidar com isso aqui, você já parou para pensar no que Deus está te pedindo? Você pensa no que as pessoas não fazem, você pensa no que as pessoas não te dão, você pensa no carinho que elas não dão, você pensa na compreensão, mas você já parou para pensar no que Deus está te pedindo? Isso parece com muita força, irmão, nessa história. Os filhos de Israel recebem uma ordem, era para marchar e ficar quieto. Só isso, marcha e fica quieto. Vocês não têm que entender porquê, eu não tenho que explicar porquê, eu só quero que vocês façam isso. E aí depois, quando soou a trombeta, tal, o povo gritou, aí os muros caíram, e eles entraram, tomaram a cidade. Sabe, os arqueólogos tentam descobrir como é que esses muros caíram. Uns falam que a terra abriu, outros falam que o muro implodiu. Mas o fato é que arqueólogos já descobriram um pedaço desses muros a quase 6 metros de profundidade, irmão, intactos. Sabe o que significa isso? De alguma maneira esse muro desceu, ele desabou. Pastor, mas estranha essa questão, né? Como é que esse muro afundou? Como é que foi isso, essa questão, pastor? Como é que simplesmente eles desabaram? Como é que isso aconteceu? Não tem explicação para isso? Tem, irmão. A explicação para isso se chama obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência, os filhos foram obedientes às estratégias de Deus, e aquela obediência gerou um poder e uma unção tão grande de Deus, que o milagre simplesmente aconteceu. Você está perdendo tempo na sua vida, irmão. Às vezes está tudo errado, e Deus falando para você: obedeça, obedeça e obedeça. Às vezes está tudo ruim, e Deus falando: obedeça, obedeça e obedeça. E agora, aquelas pessoas entraram para possuir aquela cidade. Eles entraram ali, entraram porque entenderam que a luta contra essas coisas, e às vezes a gente não consegue entender isso, irmão. Ou você faz do jeito de Deus, ou do teu jeito você vai continuar se machucando. E o pior, vai machucar pessoas que estão na sua vida. Deus está dizendo para você que tem que ser da maneira dele. Quantas pessoas aqui estão vivendo de um jeito cada vez mais restritivo, murado, essas vidas limitadoras? Sabe por quê, irmão? Porque você não está disposto a obedecer. Porque obedecer significa deixar você mesmo para trás, para seguir a vontade de Deus para a sua vida. Eu falo muitas vezes aqui. Muitas vezes eu falei: olha, desse púlpito só Deus me tira, porque eu sou obediente a Ele. O dia que Ele não me quiser mais aqui, Ele tira, mas eu não posso pedir para sair, porque Ele, que é o meu Senhor, Ele diz: fica, fica. Obedecer é tão difícil, irmão, porque obedecer às vezes significa perdoar sem explicação nenhuma. Obedecer às vezes significa passar uma borracha nisso. Obedecer às vezes significa abrir mão do que você tinha planejado, do que você tinha pensado. E o nosso problema é que a gente se julga mais inteligente, a gente acha que sabe muito da vida, e a gente acha que não vai valer a pena obedecer a Deus. O Espírito Santo hoje está dizendo para você: faz o que Deus está te pedindo para fazer. Faz o que Deus está te pedindo para fazer. Para de ficar: mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro. Simplesmente obedeça, faz o que Deus está te pedindo para fazer. E aí, depois que você fizer o que Deus está te pedindo para fazer, faz a próxima coisa que Ele te pedir, depois faz a próxima coisa que Ele te pedir, e aí você vai ver a tua vida progredindo, a tua vida avançando. Mas faz, irmão. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Em Provérbios capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração
e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evita o mal. Esquece um pouquinho o que você sabe, por favor. Por um momento, esquece um pouquinho o que você sabe e se lembre do que Deus sabe. Não seja justo aos seus próprios olhos. Não confie no seu próprio entendimento. Aqui a maioria aqui é tudo adulto, vivido. Mas eu não conheço o amanhã, eu não sei o que tem depois dessa parede. Só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Como alguém vai te responder, como ele vai agir, como ele vai reagir, só Deus sabe. Quer ver uma coisa? Você está aqui agora nessa palavra. Deus está trabalhando no coração de alguém, que você entrou aqui pensando nessa pessoa. Deus está trabalhando lá. Como Deus está trabalhando? Não sei. Como Ele está quebrantando? Não sei. Mas se você não entender e se colocar na mão de Deus, você vai chegar e vai fazer a mesma coisa, vai falar a mesma coisa e vai agir do mesmo jeito. Então entenda isso, irmão. Por favor, confia. Confiar em Deus não é confiar 30%, nem 60%, nem 90%, é confiar 100% em Deus, de todo o teu coração. Porque você vai continuar vivendo essa vida assim. Se você sabe tanto da vida assim, por que você ainda não venceu? Se a sua estratégia para ser feliz é tão boa assim, por que você não está feliz? Se você tem a resposta e a solução para tudo, por que você ainda não resolveu a sua vida? Porque chega um momento na vida que eu e você precisamos de alguém que seja maior do que eu, que seja maior do que você. De alguém que saiba o meu amanhã, porque eu não sei o meu amanhã como vai ser. Chegou o momento de obedecer, irmão. Chegou a hora de obedecer. De obedecer. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Daqui a pouco a gente vai ministrar a ceia, já já. Mas hoje, Deus quer finalizar essa palavra perguntando uma coisa para você. Qual foi a última vez que você tirou os olhos do seu próprio umbigo? Qual foi a última vez que você gastou uma semana de oração de joelho no chão pela vida de alguém? Qual foi a última vez que você chegou para o teu marido e falou para o teu marido: me ajuda a orar pela minha mãe ou pelo meu pai? Qual foi a última vez que você fez uma oração em família? Qual foi a última vez, ao invés de ficar conversando sobre isso, sobre aquilo, porque o fulano fez, porque o fulano bebe, porque o fulano, nossa, porque isso, Deus está dizendo para você, qual foi a última vez que você foi instrumento de Deus para derrubar os muros na vida de alguém, irmão? Aquele colega de trabalho, aquele amigo, o conhecido, o sogro, a sogra, o tio. Qual foi a última vez? E o pior, irmão, é que às vezes a gente se lembra de algumas pessoas e vem raiva no coração da gente, né, irmão? Às vezes a gente se lembra de algumas pessoas e o coração da gente fica magoado e entristecido. Mas você foi chamado para dar liberdade aos cativos. Vamos colocar de pé, nós vamos falar com Deus.